Olá, nós vamos começar uma aula agora sobre a alimentação do ser humano voltado para o quinto ano. Nós vamos falar sobre os alimentos e sobre os nutrientes que compõem esses alimentos. As proteínas participam de diversas funções no organismo, como a multiplicação das células. Neste caso, as proteínas ajudam a formar e a reparar tecidos, possibilitando o desenvolvimento e o crescimento do organismo. Esses nutrientes são encontrados em carne, ovos, feijões, ervilha, leites, queijo, entre outros. Os carboidratos são a principal fonte de energia do organismo. Eles são encontrados em pães, macarrão, mandioca, batata, arroz, frutas, mel, entre outros. Os lipídios podem armazenar e fornecer energia ao organismo, além de participar da produção de algumas substâncias essenciais ao funcionamento do organismo. Esses nutrientes são encontrados em óleos, manteiga, castanha, nozes, entre outros. As vitaminas participam do crescimento e do funcionamento adequados do organismo. Esses nutrientes são encontrados em frutas, verduras, carnes, óleos, ovos, entre outros. E os sais minerais participam da regulação de diversas atividades do nosso corpo e ajudam a compor os ossos e os dentes. Esses sais são encontrados em peixes, verduras, frutas, carnes, ovos, entre outros. Os alimentos, eles são classificados em alimentos energéticos, que são aqueles ricos em carboidrato e lipídios, como arroz e azeite, pois eles fornecem principalmente energia para o corpo. Os construtores, eles são ricos em proteínas, como feijão e carne. Eles ajudam a compor diversas estruturas do organismo. Os reguladores, como o suco, o brócolis, a cenoura, o tomate, a beterraba, são ricos em vitaminas e sais minerais e eles participam da regulação de diversas atividades do organismo. Então, os energéticos vão ser aqueles que fornecem energia, os carboidratos e lipídios. Os construtores são aqueles que ajudam a construir, funções e estruturas do organismo, são as proteínas. Os reguladores são aqueles que regulam as atividades do nosso organismo, que aí vai ser as vitaminas e os sais minerais. Nós vamos falar sobre a desnutrição e a obesidade. A desnutrição é a falta de um ou mais nutrientes no corpo, causada por uma alimentação inadequada. Essa alimentação se caracteriza pela quantidade insuficiente de alimentos ingeridos ou pela ingestão somente de alimentos de determinados grupos, que não fornecem todos os nutrientes necessários ao organismo. A desnutrição prejudica o crescimento e desenvolvimento do corpo, além de, em muitos casos, provocar um atraso na aprendizagem. Ou seja, nem sempre aquele que é magrinho, bem magrinho como está aqui, é aquela pessoa desnutrida. Ela pode também ser uma pessoa que não está abaixo do peso, mas que ela não tem todos os tipos de nutrientes, porque ela só se alimenta daquele tipo de nutriente, por exemplo, só de carboidrato. Não se alimenta de frutas e verduras, que são as principais fontes de energia, ou de vitaminas e sais minerais, vão estar nas frutas e nas verduras. E a obesidade? A obesidade, ela se caracteriza pelo acúmulo de gordura no corpo, causando um excesso de massa corporal. Ela pode ser provocada por diversos fatores, entre eles a alimentação rica em nutrientes calóricos, como doces e gorduras, associada à falta de atividade física. Então, a obesidade, ela também pode trazer aí riscos a doenças cardiovasculares também, Então, para evitar o desenvolvimento da obesidade, é comer em quantidades adequadas e fazer exercício físico pelo menos 3 vezes na semana. A categoria dos alimentos aí está relacionado com o Guia Alimentar para a População Brasileira, que o Ministério da Saúde publicou. Ele apresenta recomendações a respeito da produção, do consumo e da combinação de alimentos. Neste guia, os alimentos são divididos em categorias de acordo com o tipo de processamento. Os alimentos in natura, eles são obtidos diretamente das plantas ou de animais, como é o caso dos grãos.
raízes, folhas, frutos e ovos. Quando eles passam por alterações mínimas, como empacotamento, secagem, moagem, limpeza e congelamento, certo? Aí eles vão ser os minimamente processados. Mas os in natura são aqueles que só vai lavar e empacotar. Só isso, são os in natura. São aqueles que não tem assim nada, não passou por praticamente nenhum processo aí, né? Que é o in natura, aquele que veio mesmo, que só lavou, empacotou, que só tirou, por exemplo, o leite, só tirou lá da vaca, botou no saquinho e mandou aí para a vendinha, para o mercado, para você comprar. Os alimentos minimamente processados são aqueles que vão ser empacotados, secados, moídos, vão passar por uma limpeza, vão ser congelados. Aí esses daí vão ser alimentos minimamente processados. Os alimentos processados são fabricados com adição de sal e de açúcar ou outro material de uso culinário a um alimento in natura. Vegetais e carnes em conserva ou enlatados, frutas em calda, queijos, sucos, pães são exemplo desses alimentos. Recomenda-se que eles sejam consumidos em pequenas quantidades, associados aos alimentos in natura. Desses aí, o que a gente tem que comer mais são os alimentos in natura. Os processados devem comer em pequenas quantidades. Já os ultraprocessados são fabricados com pouco ou nenhum alimento in natura, como biscoitos recheados, balas, sorvetes, salgadinho, refrigerante, iogurte, carnes empanadas e macarrão instantâneo. Eles são produzidos com ingredientes de uso industrial que imitam sabores e odores, como o glutamato monossódico. Ele é um uso industrial, né? É algo que é industrial para poder saborizar aquilo ali, trazer mais sabor. E ele é altamente cancerígeno, né? Ele envolve, os alimentos ultraprocessados, envolve técnicas e etapas de processamento, várias técnicas. Alguns deles têm sal, açúcar e gordura em excesso e, em geral, esses alimentos devem ser evitados. Nós não devemos nos alimentar com esses ultraprocessados. Porém, a gente sabe que a maioria de nós gostamos de comer esses alimentos. São saborosos, mas não são bons para a nossa saúde, porque pode desenvolver aí doenças do sistema gastrointestinal, pode desenvolver câncer, pode trazer problemas cardiovasculares e tantas outras coisas. Agora nós vamos falar da digestão, do processo de digestão. Para que o nosso corpo possa absorver os nutrientes presentes nos alimentos, é necessário que eles sejam quebrados em pequenos pedaços e transformados em substâncias simples. Tudo isso ocorre em um processo chamado digestão. A digestão dos alimentos e a absorção dos nutrientes são realizadas pelo sistema digestório. Aí está falando, né, que o sistema digestivo é encarregado de transformar os alimentos. Ele mastiga, tritura, mistura, modifica, aproveita e rejeita. Aí nós vamos começar a falar aí sobre o processo de digestão. Na boca, os dentes vão triturar os alimentos e a língua vai misturar com a saliva. Dentro dessa saliva tem uma enzima chamada enzima amilase salivar, que vai começar a fazer a digestão do amido, aí já dentro dessa boca. Aí essa língua ela vai empurrar para a faringe, né? E aí a faringe vai ser esse órgão que vai estar ligando aí a boca, né, do esôfago. No esôfago, ele vai realizar movimentos que vai empurrar o alimento para o estômago. Esses movimentos chama de peristaltismo, né? São movimentos peristálticos que vão estar empurrando esse alimento na boca, que começa aí, que a gente chama do bolo alimentar, onde há esse umedecer. Passa pela faringe, também é bolo alimentar. No esôfago também é bolo alimentar, e quando chega no estômago, chega como bolo alimentar. Devido à ação dos sucos gástricos e dos movimentos do órgão, os alimentos vão se transformar em partículas cada vez menores. Então, no estômago também vai ocorrer
a digestão, só que aí também uma digestão química e mecânica, porque o estômago ele vai empurrar, né? Vai fazer movimentos e também vai estar liberando sucos gástricos. E aí é nessa etapa do estômago que vai começar a chamar, o bolo alimentar vai começar a chamar de quimo. No intestino delgado, os alimentos são reduzidos a substâncias pequeniníssimas devido à ação da bilis e dos sucos pancreáticos e também dos movimentos que esse órgão vai executar, que também é o peristaltismo. Algumas dessas substâncias vão passar para o sangue. Então, quando chega no intestino delgado, a maior parte da absorção dos nutrientes vai ocorrer aí. Vai passar do intestino delgado para o fígado e do fígado vai para a circulação. Então, a maior parte da absorção de água e de nutrientes vai acontecer aí no intestino delgado. Depois, vai para o intestino grosso. No intestino grosso ainda tem uma pequena absorção de nutrientes, água e sais minerais, e ele vai, os alimentos que não vão ser aproveitáveis vão ser expulsos, porque lá no intestino grosso vai formar as fezes, né? E aí depois, no ânus, é que vai ser eliminada essas fezes. Aí nós vamos falar sobre a dentição humana. A troca dos dentes ocorre naturalmente nos seres humanos em determinada fase da vida. Todos nós já passamos pela queda dos dentes, ou melhor, pela substituição dos dentes. Isso ocorre porque os seres humanos apresentam dois tipos de dentição. A primeira dentição inclui 20 dentes, que geralmente começam a surgir aos 6 meses de idade. Esses dentes são chamados de decíduos ou de leite. Então, a dentição decídua é a primeira dentição. Entre os 6 anos e os 12 anos de idade, os dentes de leite vão ser trocados pelos dentes permanentes. Essa dentição é composta por 32 dentes e não é mais substituída. O ser humano se alimenta de diversos tipos de alimento, tanto de origem animal como vegetal. Por isso, os dentes apresentam diferentes formatos e funções. Então, aqui está explicando sobre a dentição decídua, né, que são 20 dentes. Aí começam a nascer de 6 a 8 meses os primeiros dentinhos, até 2, 3 anos, que vai terminar aí de nascer todos os dentes da primeira dentição, dentição decídua. Aí, na dentição decídua, vai ter os incisivos, que é aqui o 1 e o 2, né? 1, 2, 3, 4, aqui são os incisivos, esses 4 aqui da frente, em cima e embaixo. Vai ter os caninos, que vai ser o 6, e vai ter os molares, que são esses aqui, os de trás. E aqui na dentição permanente, vai ter também os incisivos, os caninos. A diferença é que vai ter os pré-molares e os molares. Aí, cada dente desse, incisivo, canino, premolar e molar, tem funções diferentes. Os incisivos, eles são para cortar. Então, esses daqui da frente, eles são para cortar. Os caninos, eles são pontiagudos, são para rasgar. Então, eles rasgam os alimentos. Os pré-molares e os molares, eles vão triturar e esmagar ou moer os alimentos. Então, essas são as funções dos dentes, das dentições. E aqui a gente acaba essa aula sobre a alimentação do ser humano voltada para o 5º ano. A fonte dessa aula foi o livro do 5º ano da FTD, de 2020.